A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 26 de janeiro, é um domingo. Nós vamos ler hoje os capítulos 24, 25 e 26 do livro de Êxodo. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos e as leis que vieram a partir de. E nós também vamos começar a olhar para o tabernáculo móvel, aquela tenda que eles levavam pelo deserto. Ora ela estava num lugar, quando Deus mandava armar, o tabernáculo, aí de repente Deus mandava eles tirar aquele tabernáculo e levar para um outro lugar. Ou seja, era a tenda móvel, onde ficava a Arca da Aliança, onde ele fazia os holocaustos e tudo mais. E eu vou deixar lá na comunidade do WhatsApp um vídeo que vai mostrar um pouquinho essa questão do tabernáculo, como ele era, o seu funcionamento, a sua construção, etc. Vale a pena ver. Então, entra lá na comunidade lá do WhatsApp. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do canal está aqui embaixo, no comentário fixado desse vídeo. Me chama lá que eu adiciono você, tá bom? Talvez alguém esteja aí pensando assim, poxa, o pastor está falando de forma tão assim informal. É porque nós já estamos há 5 anos, lendo a Bíblia todos os dias. E nós lemos a Bíblia toda ao longo do ano. Esse se a gente chegar em dezembro, vamos fazer 5 anos, Esse ano vai completar 5 anos que a gente está fazendo isso. Então, seja bem-vindo. Então, comece agora, que daqui 5 anos você vai estar comemorando 5 anos junto com a gente. Amém? Nós temos um desafio aqui de ler a Bíblia todos os dias até Jesus voltar para nós. Isso é maravilhoso. E além da leitura bíblica, eu posto também um devocional temático. E hoje começou um devocional poderoso. Mas olha, poderoso demais. Os 7 passos da oração. É um modelo, é um protótipo de oração, de começo, meio e fim de um momento de oração. Como é que se faz isso de uma maneira completa? Eu vou começar a ensinar passo a passo. Vamos fazer isso em 7 passos. E você vai ser muito abençoado, porque você vai começar a orar, você vai começar a ter momentos extraordinários, especiais com o nosso Deus. Que é o objetivo nosso aqui também, encontrar Deus face a face. Amém? Bom, então assim sendo, o que eu te peço apenas é que você deixe um like. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele apresenta para outras pessoas. Segunda coisa, deixe um comentário da sua impressão e tudo mais. Não coloca só bom dia, boa tarde, mas fala assim, pastor Luiz, que bênção, tal, e eu vou responder com muito carinho, tá bom? Vamos à nossa leitura, mas antes eu quero fazer uma breve oração por você. Então, aos novos e aos velhos, lembrem-se, vocês já são inscritos no canal? Se não for, aqui embaixo, do lado direito, aqui, tem o linkzinho para você se inscrever. Tá em vermelho assim, escrito inscreva-se. Clica ali, inscreva-se, acione o sininho que vai aparecer para você de todas as notificações que você vai continuar recebendo esses vídeos e vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Olha só que corredor bonito eu coloquei hoje aqui, que lugar lindo. Maravilhoso, né? Lindo demais. Vamos à nossa leitura. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe agora a mim que vou ler, a este meu amigo, esta minha amiga também. Fale o nosso coração pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor nos falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor
E, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que parecia como o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Moisés e os anciãos sobem o monte outra vez. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você as tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué e seu auxiliar e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficaram com vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor falou com Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. A arca da aliança, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 76 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro
ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. O propiciatório, versículo 17. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães da proposição. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros de largura e 44. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, com lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça esses cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e suas jarras e as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. O candelabro, versículo 31. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá
4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e também uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob as 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As 2 tesouras de cortar pavios e os 2 apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Êxodo capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros, e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha lançadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros, e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas
terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua, para os seus encaixes. Também haverá 20 tábuas ao lado, ou também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as mesmas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais, por baixo, estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e as 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro tabernáculo. 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O véu, o cortinado e as colunas. Faça também um véu de pano azul, púrpura, camesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze.